Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom, dei uma sumida por aqui, quem me conhece sabe que eu fiquei um bom tempo, precisei ficar um bom tempo internada. Para que todos vocês já fiquem tranquilos, a minha bebê nasceu, está bem, nasceu de 35 semanas, muito bem, veio embora comigo. Mas eu preciso atualizar vocês de tudo que aconteceu comigo durante todo esse período, né? Pós aquela primeira internação do último vídeo que eu postei para vocês, né? Bom, provavelmente eu vou ter que dividir esse vídeo em 2 ou 3 para que não fique muito longo, para que eu consiga contar para vocês direitinho tudo que aconteceu na minha gestação. Então, provavelmente eu tenho que fazer esses cortes, tá? Para que a gente consiga ter uma otimização melhor na plataforma. Enfim, naquela primeira internação que eu tive por conta do colo curto, foi uma internação de 15 dias. Durante aquele período, eles ficaram acompanhando a evolução do meu colo. Deixa eu olhar a bebê ali, rapidinho. Durante aquele período, durante o período de 15 dias daquela primeira internação, eles ficaram acompanhando a evolução do meu colo, que vinha afinando e com a conduta de progesterona. O meu médico, que não faz parto na maternidade a qual eu estava internada e a qual eu realizei meu parto, ele tinha contato diretamente com os médicos de plantão e os médicos da maternidade, e ele sempre ficava a par de tudo que estava acontecendo comigo. Aliás, todas as condutas que eles iam realizar comigo era discutido junto com o meu médico. E ele queria muito que o hospital adotasse a conduta da passagem de pessário. E os médicos do hospital diziam que não tinha indicação de pessário, porque já estava em uma idade gestacional que não tinha mais essa necessidade da colocação do pessário e tudo mais. E então ficou-se uma discussão eterna. O meu médico queria que passasse pessário, os médicos do hospital diziam que não tinha indicação de pessário, e eu no meio da briga dos dois. Eu falei, gente, e aí, quando que vocês vão decidir o que realmente vão fazer comigo? Quando meu médico entrou em contato com um dos médicos mais importantes, um dos obstetras mais importantes que tem aqui no estado de São Paulo, que é responsável pelo curso de medicina fetal, até me esqueci agora de qual universidade, mas é um médico, eu não vou citar nomes aqui, mas é um médico muito importante mesmo. E aí, meu médico entrou em contato com ele, e esse médico foi lá no hospital para me avaliar e discutir comigo sobre a conduta da passagem de pessário. Só que é o seguinte, gente, o pessário, para ser colocado na maternidade em que eu estava, ele custava R$ 2.500. Se eu comprasse ele fora, ele era em torno de R$ 700, e eu teria que pagar R$ 1.500 na maternidade para que eles colocassem o pessário em mim. Ok, se fosse alguma coisa que fosse me dar alguma garantia uma garantia mesmo de melhora do meu quadro, de que meu parto não fosse tão prematuro, tranquilo. Aí esse médico foi lá no hospital, eu desci e ele veio conversar comigo. Me explicou sobre todas as vantagens e as desvantagens do pessário, que na minha idade gestacional também não era tão indicado, porém seria uma segurança a mais. E a pergunta que eu fiz para ele foi, doutor, esse dispositivo vai reduzir o risco de parto prematuro? Isso eu estava de 26 semanas. Vai reduzir o risco de parto prematuro? E ele me disse, não, Luciana, não vai reduzir o risco de parto prematuro. Se você chegar nas 34 semanas, vai ser pela progesterona. Eu falei, então eu não vou colocar. Porque eu não vou pagar R$ 2.500 por uma coisa que não tá me dando garantia de nada. O senhor tá me falando que a progesterona vai ter o mesmo efeito. Então por que eu vou colocar? Por que eu vou ter esse gasto? E também porque, gente, né? A gente não tá esbanjando dinheiro assim. Claro que seria tudo pela saúde da minha filha, mas se os próprios médicos não estavam me dando garantia, eu falei, eu prefiro ficar aqui internada. Mas enfim. E aí ele virou e falou assim: não tem problema. Se a questão financeira para você for o problema, eu vou te dar o pessário. Eu não vou cobrar o pessário de você. Aí eu falei, bom,
tem algum risco para bebê? Tem algum risco para a gravidez, a colocação do pessário? Ele falou, nenhum risco, é apenas uma garantia a mais. Eu falei assim, bom, se não traz nenhum risco para gestação, não traz nenhum risco para bebê, e eu não vou ter gastos com isso, tudo bem, ok, vamos colocar. Então, eu coloquei o pessário, e mais ou menos uns 5 dias depois que eu coloquei o pessário, eu tive alta, com a mesma recomendação, tá? Ficar em casa, de repouso absoluto, continuando fazendo uso da progesterona de 600 miligramas dia, tá? Eu fazia uso de 3 comprimidos por dia, 3 cápsulas por dia de 200 miligramas cada uma. E ali nós iríamos até onde conseguíssemos, né? Eu cheguei a perguntar para o meu obstetra em que momento eu tiraria o pessário e ele me disse assim, olha, você vai tirar se você entrar em trabalho de parto ou se quando você chegar a 37 semanas. Eu falei, ok, só que aí ele pegou e falou assim pra mim, só que se você chegar a 37 semanas, eu vou estar comendo a minha orelha de dar risada, porque eu acho muito difícil que você chegue. Ok. Vim pra casa, eu tive alta mais ou menos no início de junho, foi mais ou menos no dia 4 de junho, mais ou menos, que eu tive alta. Quando foi no dia 23 de junho, foi uma quarta-feira, eu comecei a sentir contração de treinamento, mas eram contrações que eu passava o dia inteiro tendo contração, não eram ritmadas, tipo, 20 minutos, mas, tipo, pelo menos uma a cada 1 hora eu tava tendo, sem dor, mas aquele incômodo da contração. Ok, eu falei, não, é contração de treinamento, isso numa quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, continua assim durante o dia, e na quinta-feira de noite, as contrações começaram a piorar, vir mais ritmadas, né, com mais frequência, e começaram a vir com dor, começaram a ficar doloridas. Só que eu tinha médico marcado já para o outro dia, na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Então eu já pensei, eu falei, bom, acho que dá para esperar, né? De madrugada eu fiquei bem preocupada, bem desesperada, porque junto com a contração tava me dando vontade de evacuar, né? E quem já teve parto normal, quem já teve filho normal, quem já entrou em trabalho de parto, sabe que quando você sente contração, vem essa vontade às vezes também. E aquilo já me bateu um desespero. De manhã a gente levantou, a minha consulta era 8 horas da manhã, e o hospital fica muito próximo da clínica, praticamente a clínica fica na Avenida Paulista e o hospital fica na rua de trás. E aí eu falei quando eu acordei, eu não tava nem um pouco bem, acordei não, né, levantei porque eu não tinha dormido. Eu não tava nem um pouco bem e eu virei pro meu marido e falei, me leva direto pro hospital, porque você vai me levar pro obstetra, ele vai me mandar me internar, então me leva direto pro hospital. Durante um caminho até o hospital, que é basicamente o mesmo caminho da clínica, eu fui conversando no caminho com meu esposo e eu acabei, acho que, distraindo das contrações e eu achei que eu tinha melhorado. Eu falei, não, acho que dá pra gente passar no Dr. Lúcio, sim. E aí nós fomos lá pra conversar com o Dr. Lúcio. Então, quando eu cheguei lá, eu não fui fazer a ficha, eu fiquei sentada e aí meu marido falou para as recepcionistas que eu não estava bem, que eu estava com contração, então elas vieram até mim para eu poder assinar a ficha e tal, e aí já comunicaram ao médico que eu estava com contração. Vou pegar a bebê, gente, porque ela tá chorando. Voltei com a pequena no colo, é bem pequena mesmo, gente, ó, já tem 40 e alguma coisa dias, e ela tá... Nasceu pequenininha, mas vamos lá. E aí, as recepcionistas, então, já informaram o médico que eu já não estava passando bem. Quando eu entrei na sala dele, e ele olhou pra mim, não tava conseguindo andar, gente. Na verdade, eles já vieram com cadeira de rodas, né? E ele já virou pra mim e falou assim, não era nem pra você estar aqui, era pra você ter ido direto pra maternidade. Eu falei, doutor, como a maternidade é aqui na rua de trás, eu preferi passar aqui pra conversar com o senhor antes, né? Ele falou, não, eu só vou ouvir a bebê e você vai pra maternidade. E aí, fui pra maternidade. Ele ouviu a bebê, o coração dela, tudo certo, foi pra maternidade. Chegando na maternidade, me colocaram no cardiotoco e aí viram que eu realmente estava com contração. Eu já estava dilatando, estava com 2 centímetros de dilatação. E aí, o doutor resolveu me internar.
e para poder aplicar a medicação para inibir trabalho de parto, porque até então eu tava de 30 semanas, eu ia fazer 31 semanas no domingo. Então tava muito cedo ainda. Eu tinha tomado uma carga de corticoide para amadurecer o pulmão da bebê na primeira internação, eu ainda não tinha tomado a segunda carga, que meu médico estava prospectando a segunda carga para a partir das 32 semanas, a segunda carga de corticoide para amadurecer o pulmão dela. E aí ele me colocou em uma medicação ministrada pela bomba, que tinha, o nome é Transitocil, é alguma coisa assim, que eu tinha que ficar 48 horas com aquela medicação na bomba. Então foram ministradas 8 ampolas durante 48 horas para inibir, para parar o trabalho de parto. E realmente parou o trabalho de parto, eu parei de ter contrações, eu parei de dilatar. E aí eu tinha esperança de alta já para segunda-feira, porque a medicação acabou no domingo, o trabalho de parto parou, eles iam me observar ali por mais 24 ou 48 horas, então entre segunda e terça eu teria alta e voltaria para casa, para continuar o repouso em casa. Só que o que aconteceu, gente? No domingo, essa medicação se encerrou no domingo de manhã, porque eu internei na sexta-feira de manhã, no domingo de manhã se encerrou, deu 48 horas da medicação. E aí, no domingo à noite, quando a enfermeira veio para medir meus sinais, né, que eram medidos a cada 4 horas, simplesmente a minha bolsa rompeu. E é um rompimento parcial de bolsa que eles chamam de bolsa rota, que foi a mesma coisa que aconteceu comigo na minha primeira gestação. Eu também tive bolsa rota às 31 semanas na primeira gestação, precisei ficar internada durante 3 semanas até a minha filha nascer com 34 semanas. Então aí, quando a bolsa rompeu, ali eu já sabia que eu não teria mais alta, que ali seria até eu entrar em trabalho de parto ou até eles marcarem para fazer meu parto e tal. E aí a médica veio conversar comigo, ela falou assim, olha, Luciana, você sabe que você não vai poder mais ter alta agora, né? Eu falei, não, doutor, eu sei, eu tô ciente, eu já passei por isso. Eu sei que agora eu só saio daqui com a minha filha no braço. Ela falou assim, é isso mesmo, então você vai ficar aqui. E aí, como o doutor disse pra mim, ó, a nossa primeira meta vai ser 34 semanas e a segunda meta 36 semanas. Mas não podemos deixar passar de 36 semanas. Se você não entrar em trabalho de parto, a gente vai fazer seu parto com 36 semanas. E até lá a gente vai ficar acompanhando o seu líquido, se você não tá perdendo líquido e tudo. Ok. Vamos lá. Pessoal, eu cortei o vídeo aqui para não ficar muito longo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do próximo vídeo, tá bom? Vejo vocês lá.